Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês, nosso Palavra Encarnada. E se prepara, viu? Sábado, domingo e segunda, tamo junto nesse Palavra Encarnada. Meus irmãos, chegando aí no finalzinho do mês, né? Ficar de olho no nosso ser feliz. Como é que tá a sua fidelidade? Você tá procurando ser fiel à graça que Deus, o carisma, reavivar o carisma que há no teu coração, como diz Paulo, né? Eu acho que é Paulo, não tô lembrado agora, mas ele fala isso. Reavivar o carisma que há no nosso coração. Meus irmãos, o Evangelho de hoje coloca o nosso coração em vista dos valores eternos. Por isso, vamos juntos escutar a palavra do Santo Evangelho. E não esqueça de fazer também sua Lexio Divina, sua leitura da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos, também o segundo. E o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e da participação da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando o chamou o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Mas alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem é verdadeiramente rica. E os saduceus questionam Jesus através de uma lógica humana, né? Olha, Moisés disse isso, ou seja, Moisés, a lei de Deus. Mas aí, se Moisés disse isso e há ressurreição, como é que vai acontecer isso, questão do casamento? E Jesus mostra, olha, essa lógica humana de vocês, ela faz muito sentido do ponto de vista dos homens, mas não do ponto de vista de Deus. Porque, para começar, na ressurreição não vai ser a mesma modo de vida da vida presente. Não vai existir essa lógica do casamento. E segundo, que existe a ressurreição, o próprio Moisés falou quando disse que era o Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Portanto, vejam, meus irmãos, Jesus mostra que mesmo no Antigo Testamento existe um apontamento para a ressurreição. E claro, Ele mesmo iria ressuscitar. Então, o grande foco aqui é mostrar a força da ressurreição para os saduceus que duvidavam, que não acreditavam no mundo espiritual. Vamos dizer, comparativamente, eles eram meio que materialistas. Né? Claro, o materialismo é uma coisa mais contemporânea, mas a gente está improvisando aqui. Eles eram materialistas, só acreditavam nas coisas da matéria, da humanidade enquanto carne. Jesus mostra que existe uma realidade muito mais profunda. E vejam, meus irmãos, a força da ressurreição, essa é a primeira meditação que nós devemos trazer, ela deve trazer muitas consequências para a nossa vida. E a primeira delas é de não olharmos somente para as coisas aqui da terra. O abandonado também nos aponta para isso. Se nós olharmos com um olhar muito materialista para o abandonado, qual vai ser a nossa única preocupação? Em resolver o problema dele. Se nós olharmos com um olhar muito materialista para o abandonado, nós temos um grande perigo de nos tornarmos uma ONG que quer resolver os problemas sociais, a justiça nesse mundo. E claro, tudo isso tem sua importância, mas não é o mais importante. O mais importante é a presença de Jesus escondida. Portanto, o meu encontro ali não é um auxílio social, é um encontro espiritual que sacia a minha alma. Se nós formos materialistas, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos fazer muitas coisas pelos abandonados, mas nós não vamos encontrar Jesus ali. Então, ter os olhos fixos na ressurreição,
ter os sentimentos do ressuscitado, o desejo de ter um coração semelhante, os mesmos sentimentos de Jesus ressuscitado. Vejam, meus irmãos, essa é a primeira meditação. Mas existe uma outra meditação muito interessante, que infelizmente durante muitos anos, algumas pessoas leiam isso e talvez queiram ver em Jesus uma forma de colocar o matrimônio na segunda categoria. Como assim? Jesus fala, olha, hoje vocês se casam, mas depois não vai haver casamento. Ou seja, é uma coisa passageira. Não. Vejam. Jesus está apontando para algo muito profundo aqui. O matrimônio ele é belo e tem o seu valor, tanto que Jesus começa a sua vida pública, em João capítulo 2, numa festa de casamento, as bodas de Caná. E Jesus se auto-intitula o noivo que há de vir. Na parábola das 10 virgens, ele se coloca como noivo. Então, em Efésios capítulo 5, Paulo fala do matrimônio, que é um mistério de união entre Cristo e a igreja. Mas vejam, este sacramento, essas 3 passagens nos revelam que isso é um sinal visível de uma graça invisível, é um sacramento. Este sacramento de união entre o homem e a mulher, eles devem apontar para uma união mais profunda, que é a união da vida eterna. Portanto, na vida eterna, não vai haver mais a união conforme os padrões aqui na Terra entre o homem e a mulher, uma união corporal, porque todos nós, toda a humanidade estará unida em Cristo, no amor de Cristo. Porque seremos tal como Ele é, porque veremos Ele como Ele é. Estaremos unidos por um único amor, que é o amor de Cristo. Portanto, o amor entre o homem e a mulher, esta exclusividade do amor matrimonial será alargada universalmente. Esse amor entre o homem e a mulher é um símbolo da união futura de toda a humanidade em Cristo Jesus. E é isso que fundamenta o amor celibatário. Um grande abraço aí para meus irmãos, minhas irmãs que estão vivendo esse tempo de celibato formativo. Que vocês aprendam a amar universalmente, a amar sem restrições. Esse é o fundamento do amor celibatário. Não é se excluir de uma relação, não, mas é se abrir para a universalidade das relações, amar a todos. E dentre os todos, amar aqueles que são mais passíveis de não ser amados, os mais abandonados. Por quê? Porque todos os outros, vamos dizer, já tem alguém para os amar. E nós, com o amor célibe, o amor celibatário, nos colocamos à disposição para a manifestação desse amor universal de Deus, especialmente aqueles que são difíceis de serem amados nesse mundo. Portanto, o amor prioritário aos mais abandonados é o objeto, é a finalidade última do amor celibatário. Vejam, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, portanto, mostra que os saduceus estão muito errados ainda acerca da lei de Deus. Estão muito errados da forma como eles interpretaram a lei de Deus. Porque a ressurreição existe. E poderíamos dizer que a força da ressurreição tem mais poder nesse mundo do que a força da carne. Por isso nós não somos materialistas. Por isso nós não nos enganamos pelas forças e os poderes desse mundo. É por isso que a nossa esperança se encontra firmada nos valores verdadeiramente eternos. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.